Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão sob seus pés, vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estaremos lendo no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, nós estaremos lendo no capítulo de número 3. Estaremos lendo o versículo de número 20 e o versículo de número 21, para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade, que Ele tem nos concedido. Queríamos estar nos 2 cultos, mas não foi possível, E sempre tem um irmão que passa lá e nos dá uma carona, E hoje nós esperamos, acho que ele também não veio, nem à tarde, nem aqui. Mas nós pedalamos rápidos e chegamos seco aqui na igreja para a glória do nome de Jesus, Quem encontrou? Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Muito obrigado, poder sentar. Quero pedir para o nosso irmão do som aí, o sonoplasta, ajuda-nos um pouquinho aí nos graves, A gente está com a voz meia aguda, esperamos que vai melhorar daqui uns dias, Alguns irmãos sabem o porquê. Irmãos, enquanto nós estávamos cultuando e adorando ao nome de Jesus, oferecendo esse sacrifício de louvor a Deus, eu estava meditando, como é bom a gente ouvir os louvores do círculo de oração, da mocidade, os hinos avulsos dos irmãos e das irmãs. Pena que aqui os irmãos, são poucos irmãos que cantam, porque se isso é uma coisa que eu acho bonito, é um homem cantando. Eu acho muito bonito um homem cantando. Aí poderia alguém perguntar, mas por que você não canta? Eu não canto porque eu tenho uma questão que eu não posso cantar. Antigamente, cerca de uns muitos tempos atrás, eu cantava, mas para mim cantar, eu tenho que mexer o corpo conforme a música. Aí um pastor falou comigo assim, não tem como você cantar sem mexer o corpo? Eu falei, eu não consigo, se eu não mexer o corpo, eu não canto. Ele falou, rapaz, mas você está dançando. Aí eu peguei e parei de cantar, mas em casa eu canto. E eu gosto muito de ouvir esses louvores. Agora, o que eu estava imaginando é como será quando nós formos arrebatados e estivermos na presença de Deus, cantando os louvores na imediata presença de Deus. Se aqui é bom, imagina lá como será muito melhor na presença do Senhor Jesus. Porque aqui nós estamos com essas gargantas corruptíveis, Precisa de um auxílio de um som, algo, a gente ensaia um pouco. Tem irmãos que às vezes faz um gagarejo de vinagre um pouco antes de vir para o culto, para cantar melhor. Não, lá nós estaremos com corpos incorruptíveis e gargantas incorruptíveis, para glorificar e cantar eternamente na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, logo de início nós vamos perceber algo bastante profundo. Que Deus, Ele está interessado a nos dar mais informações de como viver uma vida santa, reta e íntegra a Ele, aqui neste presente momento, do que informações sobre o futuro. Quando nós procuramos informações sobre o futuro, nós ficamos bastante curiosos, como que vai ser o futuro da igreja, como que será lá. E a Bíblia fala sobre isso. Ela fala, só que todavia, ela não satisfaz
a curiosidade dos seres humanos. Porque a Bíblia não é um manual, o manual do curioso, como escreveu o escritor Marcelo Duarte, que fala sobre curiosidade, sobre tudo que tem debaixo da terra. A Bíblia não é um manual do curioso, mas a Bíblia, ela fala a respeito do futuro, sim. E, infelizmente, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o que a Bíblia fala a respeito do futuro. Porque pensa que a linguagem que a Bíblia está utilizando, principalmente as linguagens que estão no livro do Apocalipse, pensa que é uma linguagem inacessível. Não, não é. Ali está usando uma linguagem cotidiana, uma linguagem inteligível. Ali é uma revelação de Jesus Cristo para quem? Para a igreja. Mas muitas pessoas acham que é difícil. E por logo pensar que é difícil, já logo de começo, não quer nem tampouco ler esse livro maravilhoso que fala do futuro, que é o livro do Apocalipse. Mas o que a Bíblia fala para nós a respeito do futuro? A primeira coisa que a Bíblia deixa bem claro para nós a respeito do futuro é que há um lugar preparado para a igreja. Isso aí a Bíblia deixa muito claro. Muitas pessoas confundem o céu com a eternidade. E tem muita diferença. Porque a eternidade, ela é um estado. Agora, o céu, a Nova Jerusalém, a cidade aonde nós vamos morar, é um lugar. E é um lugar tão real como este lugar que nós estamos aqui neste momento. É um lugar aonde Deus, de lá, Ele rege todo o universo. É o quartel-general de Deus. E na sua onisciência e na sua onipresença, Ele vai aonde há o universo, que nós não sabemos aonde Ele se estende. Mas aonde quer que o nosso entendimento acha que existe espaço, existe universo, ali a onipresença e a onisciência de Deus está. E o poder de Deus, a regência de Deus, a delegação de Deus está ali. Mas o céu é um lugar real, como é este lugar que nós estamos aqui. Porque pessoas têm um pensamento a respeito do céu, mas um céu de um conto de fadas. Que nós chegaremos ali, nós viveremos como fantasma, como pessoas que não têm corpos. Não, o céu não é assim. No Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 1 a 13, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Deixa claro que o céu é um lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Como disse o pastor Elienay Cabral, ele disse o seguinte, que para nós falarmos sobre o céu, nós temos que ser redundantes, ou usar de pleonasmo para falar sobre o céu. Então ele dá uma explicação muito interessante. O céu é um lugar onde vemos com os olhos. O céu é um lugar onde tocamos com as mãos. O céu é um lugar onde nós tocamos com os nossos pés. É redundante no português? Sim, é redundante. Mas para nós entendermos, explicarmos o céu, só se usarmos esse vício de linguagem da língua portuguesa para explicarmos o céu. O céu é um lugar real. Se você acha que aqui onde você está é real, pense outra vez. O céu é muito mais real do que esse lugar onde nós estamos. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus disse assim: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei. E eu vou levar vocês para que esteja comigo. Lá, no futuro, na eternidade, no céu, não haverá limitações de ordem física. Todos sabem, até de quinta série sabe que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Não pode de forma nenhuma. E nós estamos limitados tanto pelo tempo
e pelo espaço. Ele nos confina e nos restringe. Agora, no futuro, irmãos, não haverá limitações de ordem de tempo e nem tampouco de ordem física, quando nós sermos arrebatados para estarmos com o Senhor. Essas limitações, elas ficarão todas aqui. O Senhor Jesus, isso está registrado no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19 a 26. O Senhor Jesus, após ele ressuscitar, muitos dos discípulos duvidaram da ressurreição, que ele tinha realmente ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou, irmão, em corpo físico. O mesmo corpo que morreu, sucumbiu diante da morte, naquela tarde de sexta-feira, foi o mesmo corpo que ressuscitou no domingo. E alguns dos discípulos duvidaram que Jesus havia ressuscitado. E eles então fecharam, não vou dizer janelas e portas, porque não tinha janela naquela época, tinha pouquíssimas janelas, as casas praticamente tinham poucas janelas, só os templos e lugar de eventos que tinha algumas janelas, ainda era muito alta, mas eles fecharam-se as portas com medo dos judeus e ficaram ali amedrontados. De repente, sem a porta se abrir, sem alguém bater na porta, Jesus apareceu no meio dos discípulos, no meio dos 11 discípulos, e disse assim: paz seja convosco. Mas quem abriu a porta? Quando olharam, a porta estava fechada. Por quê? Porque Jesus, após ressuscitar num corpo de glória, num corpo incorruptível, a matéria não podia mais reter o Senhor Jesus, a física não podia mais reter o Senhor Jesus, e ele apareceu em corpo no meio dos discípulos. E de repente Jesus falou assim: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Aí de repente, Jesus desapareceu do meio deles. Quando o Tomé não estava presente, era um dia de domingo, o Tomé não estava presente. No domingo à tarde, eles falam para Tomé e falam assim: nós vimos o Senhor. Mas como vocês viram o Senhor? Nós estávamos reunidos com as portas fechadas e o Senhor apareceu no nosso meio. Tomé disse da seguinte maneira: se eu não meter o meu dedo do lado onde entrou a lança, eu não acredito. E se eu não ver os sinais, as cicatrizes nas suas mãos, também eu não acredito. Aí, passados-se 8 dias, eles estavam reunidos no mesmo local. Jesus aparece novamente, com as portas fechadas, no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Cadê o Tomé? Tomé, venha cá e coloca o teu dedo aqui do meu lado, e coloca a tua mão aqui e veja as minhas mãos, e seja crente, não seja incrédulo. Mas o detalhe está: as portas estavam fechadas novamente, e Jesus apareceu no meio dos discípulos. Aleluia! O apóstolo Paulo disse da seguinte maneira, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, ele diz da seguinte forma: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem físico, o homem visível se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Isso aí nós estamos vendo isso acontecer com o nosso corpo. Nós fazemos de tudo para que isso não aconteça. Até os homens hoje, chamados homens metrosexuais, eles gostam até mesmo de dar uma ajeitadinha, né? Passar um rinil bem de levezinho para ajudar na beleza, para ajudar um pouquinho na ruga, no cabelo, um tapinha no cabelo. Mas isso inevitavelmente está levando o nosso homem exterior, o nosso físico, a cada dia que passar se corromper. E isso inevitavelmente vai chegando gradativamente, vai chegando. E por fim chega a morte e nos ataca e nós sucumbimos diante dela. Aleluia. Isso está acontecendo. Mas Paulo falou assim: mas ainda que a nossa casa terrestre, esse corpo, venha se desfazer, nós temos um edifício
construído não por mãos, eterna no céu. Nós temos um novo corpo a nos esperando, que esse mesmo corpo que passará por uma transformação, é um corpo, irmãos, que não está mais sujeito às limitações, às dificuldades e também, sabe o quê? As intempéries da vida que nós sofremos aqui. Uma pequena virose nos derruba, nos joga de cama. Um pequeno vírus invisível aí tem ceifado a vida de muitas pessoas, mas no nosso corpo incorruptível, que nós estivermos por ocasião do arrebatamento, não existe câncer, não existe velhice, não existe bactéria, não existe vírus, não existe mal nenhum que poderá abater esse corpo, porque esse corpo é um corpo incorruptível, é um corpo de glória para estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso, irmãos, que eu não troco. Por isso que eu não troco o cristianismo, não troco Jesus, não troco esse caminho, não saio desse caminho por nada. Porque ninguém tem algo melhor para oferecer do que a Bíblia nos oferece, do que Deus nos oferece nas páginas das Escrituras. Se alguém me fizesse uma proposta melhor, uma proposta mais tentadora, eu iria atrás dela, eu iria após ela, mas ninguém tem uma proposta igual a essa, uma mensagem como essa. E a Bíblia diz que essa mensagem, ela nos traz uma esperança, e essa esperança é como uma âncora. A âncora do navio é lançada para baixo, mas o escritor da carta aos Hebreus, diz ele que a nossa âncora é a nossa fé, e ela é lançada para cima, e ela está aí, sabe aonde, irmão? Agarrada no trono de Deus, e quando Deus puxar essa âncora, nós vamos estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que nós não abatemos. Por isso que nós não abatemos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor Abraão Pereira de Almeida foi ficar alguns dias como missionário na Índia. E chegando lá, um pastor disse para ele da seguinte forma: vamos num culto, tem um culto à tarde hoje. Ele falou, não, mas eu vou num culto à noite. Não, você tem que ir nesse culto à tarde. Eu quero que você vá nesse culto à tarde. Mas por quê? Ele falou, não, esse culto é um culto diferente. E quando ele chega no culto, ele falou assim, eu nunca fui num culto igual aquele. Era um culto composto só por leprosos. Tinha leprosos cantando, leprosos pregando, leprosos na orquestra, leprosos na maestria, né? Ali e tal. E ele voltou e disse assim, ó, eu nunca ouvi na minha vida um louvor tão sincero, e eu nunca vi uma avenida tão aberta ao céu como desse dia, desse culto. Porque não importa a situação que nós estamos, nada mesmo vai nos abater e nos convencer nós de abandonarmos esse santo caminho. Pode ser enfermidade, pode ser as maiores das dificuldades, nós não vamos nos abater, porque nós sabemos que se esse tabernáculo se desfizer, nós temos uma casa, um edifício construído por Deus, eterna, nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que nós seremos semelhantes a Jesus. Semelhante aqui, irmão, sabe o que quer dizer? É simples, é semelhante mesmo. É semelhante mesmo. O Senhor Jesus, ele tem 3 fases do seu ministério. No Antigo Testamento, onde é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Houve algumas manifestações teofânicas de Deus no Antigo Testamento, e houve algumas manifestações, chama de manifestações cristofânicas, mas Jesus, ele não tinha corpo. Ele era espírito. O Espírito Santo já diz tudo sobre a sua natureza. Deus também nunca foi visto por ninguém em toda a sua plenitude. Ele é espírito, mas no Novo Testamento, por graça e poder do Espírito Santo, o Deus Filho tomou a forma humana e nasceu, e virou carne. O Verbo se tornou carne e habitou